Você sabia que o Iêmen enfrenta a maior crise humanitária dos últimos tempos? Me chamo Ana Clara, curso a 4ª fase de Relações Internacionais da UFSC, e no episódio de hoje da série Crises e Conflitos, iremos abordar a aplicação da segurança coletiva descrita pela Carta da ONU frente à guerra civil do Iêmen. O Iêmen é um país que fica no extremo sul da Península Arábica, no Oriente Médio. Ao longo da sua história, ele enfrentou intensas divisões étnicas, políticas e religiosas. A Guerra Civil Iemenita começou em 2014 e trata-se de um conflito que se encaixa no conceito de Guerra do Terceiro Tipo, de Kalev Jaco Rosti. O que isso significa? As guerras de terceiro tipo são guerras que envolvem atores não estatais, como grupos rebeldes, organizações terroristas ou milícias. Costumam ser também conflitos irregulares e assimétricos, nos quais os grupos não estatais usam táticas de guerrilha e terrorismo para alcançar seus objetivos. Esse conceito descreve o conflito do Iêmen porque é um conflito cujos agentes são grupos de oposição ao governo, grupos separatistas, grupos terroristas e, em repressão a eles, o próprio governo. Entre esses grupos estão os Houthis, que são a principal oposição ao governo do país, as forças leais ao ex-presidente Ali Abdullah Saleh, grupos separatistas do sul do país e as forças associadas ao atual presidente Hadi, que contam com o apoio da coalizão saudita, a qual é liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos e é suprida militarmente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Além disso, se aproveitando da vulnerabilidade no cenário iemenita, também está presente no Iêmen a Al-Qaeda, grupo terrorista que se opõe tanto aos grupos pró-governo quanto aos contra o governo de Hadi. Essa guerra civil causa o que a ONU chamou de a pior crise humanitária do mundo. Os embates violentos que ocorrem no território causam severas consequências para a população civil, incluindo escassez de alimentos, de água potável, de assistência médica e de saneamento básico, constituindo uma grave ameaça à segurança da população iemenita. Apesar de a guerra do Iêmen ser uma guerra civil, uma guerra que acontece dentro do Estado, o sistema internacional é comprometido com o que é chamado de segurança coletiva, e por isso, outros países devem intervir quando uma população está ameaçada, mesmo que dentro de um único país. Esse princípio está presente nos artigos que constituem a Carta da ONU, o principal instrumento normativo da Organização das Nações Unidas, conhecidamente a maior organização internacional do mundo na atualidade. Logo no primeiro artigo da norma é apontado o objetivo da organização de manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz. Além disso, no capítulo 7º, intitulado Ação em caso de ameaça à paz, ruptura da paz e ato de agressão, consta o artigo 39º, que diz: o Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os artigos 41º e 42º, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Em suma, a comunidade internacional defende que a manutenção da paz deve ser o objetivo comum de todas as nações, as quais devem se posicionar frente às questões securitárias ao redor do mundo e fazer o possível para resolver os conflitos de forma pacífica, ou, caso isso não seja possível, por meio do uso da força, conforme acusado no artigo 42º. Se o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no artigo 41º seriam ou demonstraram ser inadequadas, poderá levar a efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas. Levando em consideração o princípio da segurança coletiva, o Conselho de Segurança da ONU interveio na Guerra Civil do Iêmen por meio de diversas resoluções, sendo as primeiras aprovadas em 2011 e 2012, antes mesmo do começo oficial do conflito, devido à prévia observação de um já existente risco de guerra civil. Consistentemente, as resoluções divulgadas manifestaram o posicionamento do Conselho a favor da transição política que acontecia no país antes do conflito e contrário aos grupos que protestavam contra o governo do Iêmen. Essa posição da ONU se manteve desde então até os dias atuais,
sempre clamando pelo cumprimento das obrigações de direitos humanos e direito internacional por todas as partes envolvidas via diversas resoluções do Conselho de Segurança, as quais continuaram sendo feitas como medidas de recuperação da paz. Contudo, essas resoluções não impediram a continuidade da crise humanitária do país, e a ameaça à segurança da população se perpetuou incessavelmente. Apesar de o conflito ter sido securitizado, as medidas tomadas em resposta a ele não obtiveram sucesso quanto à restauração da paz. O melhor que esse tipo de intervenção atingiu foi a implementação de cessar-fogo do conflito, o que não tem sido suficiente. Essa situação coloca sob questionamento a verdadeira aplicabilidade da autoridade política e do exercício de coerção da ONU. Segundo Davidson Lopes e Guilherme Stoll, no artigo ONU e Segurança Coletiva no século XXI, tensões entre autoridade política e exercício efetivo da coerção, a ONU tem certa influência política por meio da definição de quais são os níveis de uso da força que são aceitáveis frente ao sistema internacional multilateral. Dessa maneira, apesar de a organização nem sempre ter sucesso na restrição de prática de ações violentas, ela é capaz de gerar danos na reputação dos estados que vão contra as suas resoluções, extrapolando os níveis aceitáveis de uso da força. Isso, frente ao sistema internacional multilateral que existe nos dias de hoje, acaba servindo como uma forma de pressão sobre os comportamentos dos estados em vista das questões de segurança. Porém, no caso das guerras do terceiro tipo, como é o caso da Guerra Civil do Iêmen, a manutenção da segurança não está nas mãos das forças militares estatais, porque o conflito se dá por atores que não fazem parte da administração do Estado, por atores não estatais. Ou seja, o governo do país não é capaz de garantir a segurança da população e os grupos de resistência, separatistas ou até terroristas não têm reputações a manter frente à comunidade global e, dessa forma, são ainda menos propensos a acatar as resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança. Portanto, a aplicação de resoluções pedindo paz e cumprimento das obrigações com direitos humanos para os grupos não estatais é ineficiente na manutenção da segurança do Iêmen e, assim, é ineficiente na manutenção da segurança coletiva. Os objetivos dos Houthis, o principal ator não estatal nessa guerra, não passam pela política internacional e não têm intersecção com a alçada de influência da Organização das Nações Unidas. O que eles querem é que o governo do seu país seja condizente com os princípios que defendem. Consequentemente, a única forma de influir de fato na ação do grupo seria através de repressão pelo uso da força ou através da negociação a respeito das suas reivindicações. O Iêmen é um país que enfrenta instabilidade social, econômica e política desde sua unificação em 1990. O país é, por essência, estratificado, abrigando grupos com interesses contrários entre si. Enquanto não houver um processo de conciliação entre esses grupos, o Iêmen estará em conflito e o seu cenário político se verá estremecido pelos protestos de populações que não concordam com o regime governamental em curso. E não são resoluções escritas que mudarão este cenário. Obrigada por escutar, acompanhe os demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades.